Bem-vindos à nossa nova aula aqui do curso Diagnóstico de Autismo. Hoje nós vamos falar sobre o instrumento MChat, que também é bastante usado aqui no Brasil. Assim como, vamos voltar aqui, assim como no CARS, a gente vai fazer uma breve explicação sobre o instrumento, vamos repassar o próprio instrumento. Também coloquei aqui através de prints para não precisar ficar mudando de tela toda hora e deixar vocês tontos aí acompanhando. E no final tem um estudo de caso baseado nele, vocês vão ter que fazer uma atividade para entregar no final do curso, para a emissão do certificado. Então, vamos começar. O MChat é um questionário composto por 23 itens referentes ao desenvolvimento e ao comportamento. Ele deve ser usado em crianças com idade entre 18 e 24 meses. Como um teste de rastreio, poderá indicar falso positivo ou também apontar a existência de outros quadros diagnósticos do desenvolvimento, sendo imprescindível a complementação através de outros instrumentos, além, claro, da observação clínica. Dois pontos importantes. Primeiro, vamos aqui prestar bastante atenção na questão da idade. Aqui a gente está falando de crianças entre 18 e 24 meses. Então, é um instrumento para ser usado, sobretudo, fundamentalmente, no diagnóstico precoce. E também aqui nesse último parágrafo que está no slide, fica bem claro que não só esse instrumento, não só o MChat, mas todos os instrumentos de rastreio, os que a gente vai estudar aqui no curso e outros que existem, eles não devem ser aplicados sozinhos, porque o diagnóstico de autismo é um diagnóstico clínico, como a gente falou. Não tem um exame de sangue ou de imagem que vai ajudar no diagnóstico. Então, quanto mais instrumento, quanto mais observação clínica você fizer, quanto mais exames de descarte você fizer, mais assertivo o diagnóstico. Por isso que nas minhas redes, quando eu falo sobre esse assunto, eu sempre pontuo que não é possível, por melhor que seja o profissional, seja ele psicólogo ou da área da medicina, não importa a área, não é possível fechar um diagnóstico de autismo, de outros transtornos também, mas vamos focar aqui no autismo, em uma sessão, em poucos minutos, ou somente numa entrevista com os pais, sem olhar a criança. Eu, como psicóloga, atendendo no consultório, e também como psicóloga na escola, já encontrei, na minha caminhada, vários pacientes ou ex-pacientes de profissionais que têm grande renome nessa área de autismo e de diagnóstico, e a queixa da família era justamente essa, Às vezes não vinha como uma queixa, vinha até como um elogio, Nossa, o doutor fulano conseguiu fazer o diagnóstico em 30 minutos. Você vê como meu filho é autista, Em 30 minutos, o doutor fulano conseguiu observar e fechar o laudo. Isso não é possível. Isso é antiético, beira o criminoso. Então, eu sei que toda essa busca diagnóstica é angustiante. Sei que as famílias chegam para a gente no consultório ou na escola, dependendo do caso, bastante angustiados por notarem que tem alguma coisa ali de diferente ou que chama a atenção no desenvolvimento do filho deles. Mas a gente não pode ser antiético e ceder a essa pressa, para fechar um diagnóstico para segurar cliente. Isso eu sou bastante clara. Como eu trabalho bastante com essa questão diagnóstica, já tive algumas conversas bem sérias com famílias que queriam diagnóstico para ontem e que quando eu explicava, o quanto tempo demorava, que é uma média, porque também depende muito do rendimento da criança, em cada sessão de avaliação. Então, muitas eu via a insatisfação nos olhos. E é claro que eu tenho consciência de que tem profissionais que vão ceder e vão botar qualquer coisa no papel para garantir aquele dinheiro, aquela família ali como cliente. Mas um bom profissional
não deve se vender por isso. É muito importante a gente prezar pelo nosso nome, pela nossa carreira. Então, melhor um diagnóstico bem feito em um paciente do que 10 diagnósticos mal feitos. É má fama para o profissional que faz isso. Esse instrumento foi traduzido para o português, mas a sua adaptação se deu para a cultura portuguesa. Então, a gente tem que ter cuidado na aplicação dele, porque as perguntas estão na língua portuguesa de Portugal. Então, tem algumas expressões que não são tão comuns assim aqui no Brasil, porém, ele é validado aqui. No uso comum, o MChat é entregue aos responsáveis que o preenchem por conta própria. Entretanto, indica-se que seja preenchido por profissional capacitado durante entrevista com o responsável pela criança e complementado em observação clínica. Por quê? Porque muitas vezes os pais não têm aquela informação ali certeira, né? Eles podem preencher no achismo, ou então, uma vez ele fez isso, e aí dá a resposta. Então, o profissional capacitado é o ideal para seguir esse instrumento e ir fazendo através da observação clínica. E aí, repito o que eu falei também na aula anterior. Na observação clínica, a gente tem que fazer mais de uma vez a mesma atividade ou atividades parecidas para avaliar aquele mesmo item, porque num dia só que a gente faz a atividade, a criança pode não estar muito bem, né, de mau humor, dormiu mal, né, tá com alguma questão que influencie no desempenho dela daquela atividade. Então, mesmo a criança tendo uma resposta positiva, porque pode ter sido somente sorte, né? Ou uma resposta negativa, que pode ter aí o desempenho ter sido prejudicado por alguma outra questão, é bom a gente sempre repetir em mais de uma oportunidade a avaliação de cada item. Então, vamos lá. Vocês têm aí, eu mandei para vocês o próprio instrumento. Se vocês quiserem, vocês podem acompanhar por ele mesmo, ou então vão acompanhando aqui os prints que eu coloquei, tá? Mas são prints literais do instrumento. Aí tem o início, né, o cabeçalho com a identificação. E o instrumento em si começa, né? É importante lembrar a questão da linguagem, né, da língua portuguesa de Portugal, e também que o preenchimento dele é bem simples, né? Sim ou não. Então, como eu falei, é importante criar oportunidades da criança desempenhar aquele comportamento e você ir observando. 1. Gosta de brincar ao colo fazendo de cavalinho? Aquela brincadeira de cavalinho normal de criança, né? 2. Interessa-se por outras crianças? 3. Gosta de subir nos objetos, né? Subir na mesa, subir na cadeira. 4. Gosta de jogar às escondidas? Então, ou pique-esconde, ou de esconder um objeto, né, embaixo do copo e depois tentar adivinhar qual é o copo que está a bolinha. 5. Brinca de faz de conta? Por exemplo, de fingir que está falando no telefone, de dar comidinha para a boneca. 6. Aponta com o indicador para pedir alguma coisa. 7. Aponta com o indicador para mostrar interesse em alguma coisa. Veja aí que é basicamente a mesma ação, que é apontar com o indicador, porém com a intenção comunicativa diferente. 8. Brinca apropriadamente com brinquedos, carros ou legos, sem levar a boca, abanar ou deitá-los no chão. 9. Alguma vez trouxe brinquedos para mostrar alguma coisa para você? 10. A criança mantém o contato visual por mais de 1 ou 2 segundos? 11. É muito sensível aos ruídos? Aí tem o exemplo, né? Ele tampa os ouvidos diante de um barulho, diante de um som contínuo. 12. Sorri como resposta às suas expressões faciais ou ao seu sorriso, o que a gente chamou na outra aula de sorriso responsivo. 13. Imita o adulto? Aí tem o exemplo da careta, né?
que é o mais simples de fazer, não precisa de material nenhum, mas a gente pode ir também vendo outros tipos de imitações motoras, né? Coloca a mão no nariz, pula, bate palma. É a forma da gente tem de avaliar o mesmo item, isso é a imitação, mas sem ficar naquela atividade repetitiva, né? Só de fazer careta, fazer careta, fazer careta. A gente pode, num dia faz careta, no outro a gente canta parabéns, e aí vê se ele bate palma imitando. 14. Responde, olha, quando chamam pelo nome. 15. Se apontar para um brinquedo do outro lado da sala, a criança acompanha com o olhar, o que eu expliquei que é a atenção compartilhada. Se você apontar para o brinquedo lá longe, aquela boneca lá, a criança vai olhar para a boneca, vai olhar para o seu dedo, vai olhar para o seu rosto, para onde que ela vai olhar? 16. Já anda? Aí a gente tem que lembrar que a faixa etária desse instrumento é de crianças que já estão começando a andar, né? De 18 a 24 meses. Por isso essa pergunta faz sentido. 17. Olha para as coisas para as quais o adulto está olhando. Então, é como a atenção compartilhada também, só que você não vai apontar, você vai só olhar, né? Aquela bola ali, e você só olha para a bola, e a criança vai olhar para a bola, vai olhar para você, vai olhar para um outro lugar. 18. Faz movimentos estranhos com as mãos ou dedos próximo do rosto. O flapping, né? Aquele movimento de parece que está contando, né, nos dedos. 19. Tenta chamar a sua atenção para o que está fazendo? Ou ele brinca totalmente isolado e sozinho? 20. Alguma vez se preocupou quanto à sua audição? Então, alguma vez a família ou você, quando você estiver no momento de observação clínica, ficou meio que na entrelinha que talvez a criança tivesse algum problema de audição, porque você chama, ela não ouve, você fala, dá uma instrução, ela não obedece. 21. Compreende o que as pessoas dizem? Quando você dá uma instrução, a criança obedece a instrução? Dá para ver que ela está entendendo o que você está pedindo? 22. Por vezes fica olhando para o vazio ou anda de um lado para o outro pela sala, pelos espaços. 23. Procura sua reação facial quando se vê confrontada com situações desconhecidas. Então, por exemplo, a criança vê uma porta e ela não sabe se é para entrar por aquela porta. Ele te olha procurando sua aprovação ou sua reprovação, ou ele simplesmente vai, ou ele simplesmente ignora a porta. Vamos então à pontuação. O preenchimento desse instrumento, como a gente viu, é bem simples. É ir marcando sim ou não. Sim ou não vão ser analisados como passa ou falha naquele comportamento. Naquele comportamento a criança passa, né? Ela é aprovada, como a gente usa na escola, ou falha, ela falha no desempenho daquele comportamento. É assim que a gente vai analisar as respostas. Na tabela própria, que a gente vai ver já no próximo slide, e vocês têm ela aí também no instrumento, a tabela indica as respostas consideradas falhas. Então, cada resposta que bater, que você marcou e está lá na tabela, vai ser considerada como uma falha. E os itens que estão em negrito são os itens considerados críticos. Tá? É um conceito do próprio instrumento sobre o que é mais crítico ali daquelas questões, né? E aí a análise dos dados. Se a gente marcar 3 falhas no total ou 2 falhas em itens críticos, é porque é como se fosse um sinal de alerta de que pode realmente ser autismo e aí vale a pena investir em mais instrumentos, em mais observação, ou se o foco não for necessariamente o laudo, mas vale a pena uma intervenção mais maçante, mais especializada. Agora, voltando aqui à análise dos dados, só para tentar deixar um pouco mais claro, né? Então, se a gente tem 3 falhas no total, isso é, se 3 respostas que a gente marcou no preenchimento são iguais às respostas da tabela,
ou se tem duas falhas em itens críticos, isso é, se tem duas respostas iguais que a gente marcou com os itens em negrito da tabela, aí é isso que significa, né? Então, tá aqui a tabela, né? Como aqui no slide talvez não tenha ficado muito claro o que está em negrito, eu coloquei ali embaixo, né? 2, 7, 9, 13, 14, 15. Esses são considerados os itens críticos. Se desses itens aqui, que estão em negrito e estão aqui embaixo também descritos, se você marcou respostas iguais, duas respostas iguais aqui ao que está na tabela, então se no 2 você marcou não e no 7 você também marcou não, então já é o sinal de alerta, ok? Ou então, se você marcou 3 respostas falhas, isso é, 3 respostas iguais na sua observação com essa tabela, aí também é um sinal de alerta. Então, vamos supor que no 3 você marcou não, no 11 você marcou sim e no 18 você marcou sim. Já são 3 respostas iguais, a da tabela, que são as falhas, com as suas respostas da observação. Então, também acende o sinal de alerta. Agora, vamos ao estudo de caso. O caso descrito a seguir, vocês vão avaliar usando essa escala MChat e aí no e-mail de conclusão do curso, vocês vão compartilhar o resultado encontrado. Caso vocês tenham qualquer dúvida no processo de avaliação, seja no instrumento em si, seja nessa análise dos dados, ou se vocês desejarem alguma informação específica do caso que vocês não tenham encontrado nos próximos slides, vocês podem entrar em contato pelo direct do Instagram ou pelo e-mail, e aí eu vou sanando as dúvidas de vocês individualmente, ok? Lembrando que essa aula já foi aplicada algumas vezes, principalmente presencialmente. Então, algumas informações que os alunos anteriores foram achando que precisava constar ali no caso, eu fui acrescentando. Acredito que esteja bem completa aqui a apresentação do caso para o preenchimento desse instrumento. Mas ainda assim, se vocês ficarem na dúvida na análise de algum comportamento específico, acharem que só a informação que tem aqui no slide não basta, é só entrar em contato, ok? Outra ressalva que é lógico que essas informações que estão aqui, eu coloquei aqui porque são informações que eu considero que respondam ao instrumento, mas não se trata de um relatório ou de um resumo da avaliação. A avaliação é bem mais complexa do que isso daqui. Então, vamos seguir. J, 2 anos e 1 mês, suspeita de autismo. 2 anos e 1 mês são 25 meses, ok? Porém, considerei usar esse instrumento porque saía só um pouquinho da faixa, né? Que é até os 24 meses. E como o autismo, né, implica num atraso do desenvolvimento, esse 1 mês poderia não fazer diferença na avaliação. Ele poderia ter 1 mês à frente do instrumento, mas apresentar comportamentos ainda regredidos lá de trás. Então, por isso, apliquei o instrumento. Foi uma escolha minha. Ao chegar para o atendimento, foi logo para a sala, não esperando que eu me aproximasse e me apresentasse, resistindo quando tentei aproximar fisicamente. Diante da estante repleta de brinquedos, J se mostrou bastante curioso, observando todas as possibilidades. Foi bastante decidido ao brinquedo escolhido. Escolheu massinha e, posteriormente, tinta. Com a massinha, a princípio levou-a diretamente para a boca. Na minha vez de escolher a brincadeira, apontei para a fazendinha e ele foi até a caixa pegar. Durante essa brincadeira da fazendinha, atribuiu características humanas aos animais. Ao longo do atendimento, pede a todo momento que eu repita o que disse, mesmo que não demonstre atenção. Quando chamado pelo nome, raramente atende. Realiza atividades de forma discreta. Quando engajada em alguma atividade, aparenta não compreender o que é dito. Segue realizando a mesma atividade, não interrompe nem interage.
Nesses casos, através da imitação para tirá-lo do isolamento, consigo que olhe nos meus olhos por menos de 1 segundo. E ainda assim, observo resistência nesse ato. Não apresenta muita iniciativa nas brincadeiras, apesar de escolher o brinquedo, espera que eu demonstre como será a atividade e segue me imitando. Inclusive em brincadeiras motoras, como a bola, imita os meus movimentos corporais, jeito de abaixar, de lançar a bola, etc. Apresenta agitação motora, mas sempre com alguma finalidade. Quando acontece algo engraçado, interage com sorrisos discretos. Segundo relatos da mãe, ele tem se apresentado resistente para ir para a creche, o que pode ser justificado por outros pontos trazidos, como as situações onde há aglomeração de pessoas, em que J tampa os ouvidos e há dificuldade de interagir com crianças de sua idade. A mãe relata ainda atitudes nomeadas por ela como estereotipias, como pular e fazer canudinhos de papel. Durante suas brincadeiras no ambiente doméstico, J apresenta excesso de medo de algumas, como pique alto e pique esconde, preferindo desenhar e assistir TV, sempre atividades solitárias.